Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público presente. Inicio a minha fala dizendo que, por lei e institucionalmente falando, somos considerados uma autoridade em Porecatu. A lei diz assim e nós devemos aceitar tal nomenclatura que ela é decorrente de lei, como disse. Porém, de fato, e no dia a dia, eu me considero um servo do povo. Eu me considero uma pessoa que foi eleita pelo povo, mesmo porque a nossa Constituição fala que o poder emana do povo. Então, seguindo esta premissa, e aquilo que vossas excelências veem no dia a dia, enquanto nós falamos que somos servos do povo, porque nós sofremos a investida deles, as justas reivindicações, somos nós as autoridades competentes para reivindicar os seus reclames, fazer com que vire realidade na medida do possível. Trilhando por esse caminho, neste desiderato, eu atendendo a solicitação de uma cidadã da nossa cidade, vim e dirigi à Câmara, juntamente com o diretor, elaboramos um ofício e eu solicitei que fosse feito reparos na rua, haja vista que tinha 2 locais lá que estavam acumulando água, ao longo da via havia inúmeros buracos, não era de grandes proporções, mas eram buracos que estavam incomodando o povo, os cidadãos daquela localidade. No parágrafo primeiro, no penúltimo parágrafo, aliás, para finalizar os termos do meu ofício, após eu ter elencado as razões pela qual eu estava solicitando o reparo, eu apenas citei ao prefeito que se todos os problemas apontados acima ainda não fossem suficientes para comover Vossa Excelência em determinar o imediato reparo daquela pavimentação asfalto, destaco uma vez mais que o acúmulo de água nesses buracos também é uma questão de saúde pública, pois torna o ambiente totalmente favorável à proliferação dos mosquitos transmissores da dengue. Assim, diante de todas essas razões, solicito que essa obra seja vista como prioritária. Meu papel foi feito aqui. A resposta do prefeito, infelizmente, alguns vereadores, quando ela chegou a esta Casa de Leis, colegas de trabalho, me chamou a atenção que a forma com que o prefeito havia respondido, que ela não estava contente, né, com o decoro parlamentar, com a forma de tratar os poderes, o respeito pelos poderes, etc. Porque ele havia dito que ele tinha ido lá pessoalmente, que ele não tinha constatado as irregularidades por mim apontadas, dizendo e sugerindo, na verdade, apontando com toda a falta de respeito que havia um equívoco por parte deste vereador, e disse, ao final, destacando o último parágrafo que eu disse, que ele falou que ele não necessitaria de ser promovido para realizar as atribuições dele como administrador público. Que ele precisa de verba. Sim, de verba. Eles ouviram, me falaram, falei, não, eu não vou, hoje não é o momento propício para dar a resposta, mesmo porque em outros dias atrás, eu vim a essa tribuna e falei que eu não comungo da vaidade, ela faz mal à pessoa. E no momento de reação imediata, nós podemos incorrer na reação instintiva, fazer com que a nossa essência de animal que somos, fugir da racionalidade. Então eu falei, não, deixa eu analisar primeiro e ver se realmente eu possa ter cometido um equívoco. Poderia isso ter acontecido. Me dirigi à rua em questão, não vou falar o nome por questão de ética, que o cidadão precisa ser exposto a isso, e tirei fotos, tive a cautela de tirar fotos de todos os buracos, ao longo de toda a rua. E vou mostrar aqui, Vossas Excelências, que o equívoco não partiu da minha pessoa. E como eu vim depois vou passar uma cópia para Vossas Excelências. Como eu já tinha vindo, numa outra oportunidade, falado que eu não vou entrar num embate
desnecessário com o prefeito, porque dependendo da forma com que eu tiver a atuação e ele estiver lá do outro lado da ponta da corda, vai ocorrer de o povo sair prejudicado. E isso eu não quero. Então eu prefiro enfiar o rabinho dentro das pernas, aguardar, ver se ele estiver certo, ele fique lá, mas eu não vou dar uma resposta, ficar rebatendo na tribuna ele, que ele muito vaidoso e muito orgulhoso daquilo que faz, mesmo se estiver errado, ele não assume o erro e fica empurrando com ela abaixo algumas coisas aqui pra gente. Comigo nunca foi dessa forma. Mas hoje, infelizmente, eu tive que trazer à baila esse assunto para demonstrar para ele que se eu estivesse equivocado, eu ia vir aqui falar que eu estava equivocado. Entretanto, como eu não estou equivocado, Vossas Excelências verão as fotos aqui, eu solicito que Vossas Excelências defira a expedição de um novo ofício nos moldes encaminhados a ele, mas falando que não se trata de um equívoco e que sejam anexadas essas fotos também ao seu prefeito, e que se ele disse que ele foi lá pessoalmente, ele que passe na rua correta, a qual se faz referência no ofício. É muito pesar que eu falo essas palavras, porque eu não queria explorar um erro alheio, mas infelizmente tem hora que a gente é obrigado. E para dar mais um exemplo, já que eu já chutei o balde, então um exemplo de equívoco, que não foi eu que solicitei essa solicitação, né, em relação à Anatel. Isso aqui, salvo engano, me partiu de um ofício, de uma solicitação do novo vereador Renan, que vendo os sinais ruins, que a população reclama, as repetidoras, Band, RPC e etc., foi o vereador Renan que solicitou. Aí a resposta foi dirigida ao Marcelo. Eu sei que eu estou queimado na fita, mas eu sou obrigado a atender as reivindicações do povo, eu não estou aqui para agradar o prefeito. Infelizmente, eu sou assim, minha postura será esta, e volto a falar, vou atender aos anseios e expectativa popular. Se for legal, se tiver a minha altura, eu vou lutar para que isso vire uma realidade. Nem que seja uma simples luta, mas eu vou bater em cima até eu conseguir o meu objetivo. Então, ele equivocou. Eu jamais iria explorar isso. Vossa Excelência vê a nossa postura. Mas ele não, ele faz questão de ressaltar isso com palavras deselegantes. Tanto é que alguns vereadores amigos que não gostaram, se doeram por mim, eu agradeço os vereadores que assim o fizeram. Mas hoje a resposta está dada. Espero não ter sido ofensivo, que não é do meu feitio quem me conhece. Senhor presidente e nobres vereadores, Vossas Excelências bem sabem que eu fui o autor do projeto de lei que concedeu os uniformes e material escolar à rede municipal de alunos da rede municipal de educação. E alguns materiais já foram entregues, a destempo, mas já foram entregues. Tá? A expectativa é que o ano que vem esteja tudo mais organizado, mais escorreito, que na hora que já fizer a matrícula, já receber os materiais gratuitamente. Ocorre que os uniformes, segundo consta, já está na fase final de conclusão de elaboração das peças. A empresa vencedora do certame já contratou, já está fazendo, e só que até agora não entregaram ainda. Então eu conclamo, através de um ofício, que o senhor prefeito intervenha amigavelmente, de forma amistosa junto à empresa, para que ela agilize a confecção desses uniformes e cumpra o contrato, para que já no início das aulas entregue esses uniformes a essas crianças, a todas as crianças da rede municipal de ensino, que é um direito adquirido. Entretanto, já faz 4 meses que estou esperando novamente entre a licitação, a conclusão. Eu sei que eles me justificaram que houve um desencontro quanto às cores dos uniformes, dos timbres. Aí ficou avançado que se iria manter o padrão de cada escola. Ótimo. Aí tiveram que refazer o projeto e tudo bem. Tudo bem que seja feito isso. Entretanto, agilidade é bom. Nós falamos tanto da eficiência da gestão pública e reivindicar, não só apenas ter intenção, mas reivindicar para que a ideia se concretize. Isso também faz parte da administração pública.
Isso é o que eu conclamo ao senhor prefeito, através do ofício que se Vossa Excelência definir nesses termos. Por fim, visando não extrapolar o prazo regimental, senhor presidente, eu venho esclarecer que a resposta que o senhor prefeito foi lida agora no período de expediente pelo nobre vereador Renan. Ele disse aqui que o subscrito pelo vereador Marcelo Coelho da Silva, ele informou que já estamos tomando todas as medidas cabíveis sobre a matéria em questão. Ele não disse quais são as matérias em questão, mas a título de prestação de contas eu venho esclarecer a Vossa Excelência que se trata de uma notificação que esse vereador que vos fala realizou no dia 17 de junho de 2015, que diz respeito ao lote de terras que foi doado para a construção da vara do trabalho, que era o centro que o nobre vereador Carlinhos veio à tribuna semana passada e suscitou e fez perguntas de alta complexidade, muito proficientemente, levantou indagações muito pertinentes, e eu esclareço a Vossa Excelência que no dia 17 de junho eu já adotei essas providências. Eu solicitei em linhas gerais, bem resumidamente, ao senhor prefeito que buscasse medidas jurídicas ou até mesmo extrajudiciais junto à usina, junto ao Poder Judiciário, que uma forma ou de desfazer a desapropriação e estornar todos os débitos realizados, ou alternativamente que buscasse um meio de que a usina nomeasse um outro bem para livrar as penhoras que ali existem. A vara do trabalho que foi a maior prejudicada, porque o município ia ter a essência daquele projeto, o objetivo dele, inicialmente quando fez a desapropriação, era para construir galerias ali comerciais para ser cedidas aos comerciantes. Houve um desvio da finalidade que era em prol da União para construir a vara do trabalho. Como agora não foi possível, que ainda por uma falha existem duas penhoras ali naquele imóvel, ou o caminho seria desfazer a desapropriação e estornar todos os débitos, ou tirar as penhoras, só que isso demandaria muito tempo. Então, este procedimento em si, como a vara do trabalho fez a demolição e a remoção de todo o entulho, o município ainda saiu beneficiado com essa questão, porque agora vai pegar o terreno livrinho novamente para reconstruir, porque ele ia ter que demolir aquele barracão que já estava, porque ele era imprestável para fins de aproveitamento. Então, até nisso, o senhor prefeito levou sorte. Entretanto, da forma com que está, é o motivo do meu ofício, que ele pagou, entre aspas, por um imóvel que encontra-se gravado com um ônus. Então, em tese, ele pagou o preço que ainda existe dívida lá. Então, o objetivo desse ofício, o cerne da questão a ele dirigida, que ele respondeu esvaziadamente, sem dar o fundamento do que se tratava o meu ofício, que agora eu estou prestando conta da Vossa Excelência, é que ele desonere aquele imóvel sob as penas da lei. Foi isso que eu solicitei a ele, e ele, bem resumidamente, justificou que já está adotando as medidas necessárias. Eu não quero levar a ferro e fogo. Se houve um equívoco, houve um erro, uma falha que passou pelo crivo do judiciário, não tem problema, não trouxe maior prejuízo ao erário público, não houve má fé, então a gente dá uma oportunidade, um prazo para que ele solucione. Foi isso que nós fizemos. Aqui eu não vi nenhum vereador, nem mesmo o nobre vereador Carlos, vir a essa tribuna e reivindicar e exigir do prefeito um ato de improbidade. Nós não queremos isso. Se há a possibilidade de retificar, de corrigir um erro, que seja feito assim. Então, esta é a minha missão aqui. Eu não sou contra ele. E, finalmente, quando ele fala aqui que ele precisa de verba e não de comoção para atribuir ou desejar sorte numa boa legislatura, uma profícua administração, não precisaria estar falando desses termos se ele tivesse feito como ele fez no primeiro mandato. Levou ali, bem administrado,
Nós acompanhamos isso, teve falha sim, mas ele fez uma boa administração, um dos melhores prefeitos que passaram aqui em Porecatuba, se não o melhor, no primeiro mandato. No segundo, ele vem pecando mês a mês, dia a dia, semana a semana, infelizmente. E eu não venho aqui à tribuna por questões políticas, por politicagem, não. Faço pouco uso dessa tribuna, mas quando venho é para exigir tudo algo em prol do bem comum. Então ele não estaria solicitando e necessitando de tanta verba, como ele disse que está, se ele estivesse fazendo uma boa administração. Já falei aqui, adverti há uma questão de uns 4, 5 meses atrás, as questões das assessorias, a contratação de assessorias. Os estudos prévios já indicaram, que já falei aqui, mais de R$1 milhão com contratação de assessoria, no meu entendimento, desnecessárias. Isso já está na fase final de estudos e nós vamos pedir uma medida enérgica aí do Poder Judiciário para que ver se ele vai estar correto, se eu, o vereador Carlos, também que está trabalhando nesse projeto, se nós é que estamos errados em afirmar que as contratações não foram corretas, foram um dinheiro desnecessário, ou se ele vai ter razão, mas ele vai ter oportunidade de defesa. Não estaria precisando de verba, repito, se estivesse fazendo uma boa administração, com todo respeito, não está fazendo e aqui nós vamos exigir. E quando tiver oportunidade, eu vou, até o final do mandato, eu vou exigir e vou tratar a coisa pública com muito respeito como foi eleito para tanto. Muito obrigado, senhor presidente. Peço defender. Defiro, procedido no nome da